Boa noite. Sou Davi, o pastor da igreja de Sorocaba. E a partir de hoje, a gente vai aprender a palavra de Deus comigo, tá? Para começar o primeiro dia do seminário bíblico, vamos orar. Damos graças a Deus que nos permitiu essa oportunidade ou chance para aprender a sua palavra. A partir de hoje, iremos aprender a sua palavra. Quando nós aprendemos a sua palavra, por favor, Espírito Santo, opere no meio de nós, para que possamos entender a palavra do Senhor pela ajuda do Espírito Santo. Nos permita sabedoria, poder, para que possamos compreender perfeitamente a sua palavra. Entregamos todas as coisas nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor, que nos ama. Amém. Vamos procurar o primeiro versículo, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 5. 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 Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39. Vamos ler todos juntos. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ok? A partir de hoje, até o domingo, né? Até o domingo a gente vai aprender a palavra do Senhor, a Bíblia, a gente aprende, tá bom? Na realidade, aprender todas as coisas da Bíblia somente em 5 dias não é possível, mas impossível, tá bom? Tem muitas coisas na Bíblia. Em 5 dias não podemos saber tudo da Bíblia, não podemos, tá? Mas em 5 dias podemos entender o que é a salvação. Isso é possível, tá bom? Em 5 dias, quando você prestar a sua atenção e abrir o seu coração pela palavra do Senhor, Espírito Santo nos ajudará e nos dará sabedoria e poder para que possamos compreender a palavra do Senhor. Ninguém pode entender com o seu próprio poder e sabedoria a palavra do Senhor. Ultimamente, eu encontrei um homem. Encontrei um homem. Eu estudei com ele 5 dias da Bíblia juntos, tá? Porque ele me pediu. Ele começou a frequentar a igreja, a nossa igreja, né? A igreja de Sorocaba, há cerca de 2 meses. E algum dia, ou de várias vezes, mais de 2 vezes, me pediu: pastor, eu leio a Bíblia sozinho. Eu li muitas vezes da Bíblia. Eu li muita da Bíblia, mas mesmo assim não entendo. O significado da Bíblia eu não entendo. Pastor, me ajude para que possa entender a palavra. Eu não entendo. Lendo, mesmo assim, não entendo. Então, ele me pediu mais de 2 vezes para ensinar a Bíblia para ele, né? Então, aprendemos juntos a Bíblia e agora ele entende melhor, muito melhor. Ele entende melhor até a salvação, tá bom? Portanto, a partir de hoje, em 5 dias, a gente vai aprender a Bíblia.
Aqui está escrito, né? O seminário bíblico, esse seminário bíblico focado principalmente na salvação, tá bom? Na salvação. Sobre a vida de fé e sobre a maneira de nossa religião, nós aprendemos nos domingos, né? E nesse seminário bíblico, a gente vai aprender sobre a salvação, tá bom? 5 dias são suficientes para entender perfeitamente, completamente o que é a salvação possível, tá bom? Portanto, eu peço a todos vocês, abrem o seu coração pela palavra e, por favor, prestem a sua atenção na palavra. E aí, o Espírito Santo te ajudará para entender, tá bom? Ninguém pode entender sozinho, lendo a Bíblia, ninguém pode entender a Bíblia. Para entender corretamente, né? De forma correta, para entender a Bíblia, sempre precisamos o quê? Ajuda do Espírito Santo. Porque Espírito Santo é o professor da Bíblia, tá bom? Portanto, pedindo a ajuda do Espírito Santo, por favor, prestar a sua atenção na Bíblia. Então, escutando bem da palavra, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo te ajudará para entender a palavra, tá bom? O objetivo do seminário bíblico é para entender a salvação, tá bom? Já lemos, né? Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39, né? Aqui está escrito: examinais as escrituras. As escrituras significa principalmente o Antigo Testamento. Por quê? Porque quando essa palavra é a palavra que o Senhor Jesus disse. Quando o Senhor Jesus pregou a palavra, quando estava neste mundo, né? Ele estava neste mundo, ainda não completado, né? Ainda não completado o Novo Testamento. Ainda não foi escrito, tá bom? Portanto, no contexto, as escrituras se referem ao Antigo Testamento, tá bom? Examinais as escrituras significa examinais a Bíblia, tá bom? Examinais a Bíblia, porque vos cuidais ter nelas o que? A vida eterna. Agora já, o que é o objetivo da Bíblia? Por que precisamos aprender a Bíblia? Para ter o que precisamos aprender a Bíblia? A vida eterna, sim. Para ter a vida eterna, estudamos a Bíblia. Muitas pessoas frequentam a igreja, pedindo a bênção carnal e físico, material, tá bom? Muitas pessoas frequentam a igreja para ter a riqueza, por exemplo, né? Por exemplo, para ter a riqueza, para ganhar muito dinheiro, para ser muito sucessivo, né? Na sua profissão ou na sua sociedade, né? Para ter o sucesso, por exemplo, ou para ter a felicidade, para ter muita saúde. Muitas pessoas ou algumas pessoas frequentam a igreja para ter essas coisas. Mas a Bíblia claramente fala que o objetivo do estudo bíblico é para ter a vida eterna. Para ter a vida eterna, estudamos a Bíblia, tá bom? Portanto, neste seminário bíblico, a gente vai aprender sobre a vida eterna. A salvação, a vida eterna, entrar no reino de Deus são as mesmas coisas, tá bom? Portanto, neste seminário bíblico, a gente vai aprender sobre a salvação. Ou como podemos ter a vida eterna. Podemos ter a vida eterna pela palavra. A vida eterna é o presente de Deus. Tá bom? E na Bíblia, Deus já nos deu a vida eterna. O que precisamos fazer é verificar a vida eterna que Deus nos deu pela sua palavra e nós recebemos a salvação ou a vida eterna pela graça de Deus. Tá bom?
nós recebemos a salvação só pela graça de Deus, tá bom? Gratuitamente nós recebemos a salvação, tá bom? Ok? Portanto, nesse seminário bíblico, a gente vai aprender sobre a salvação ou a vida eterna, tá bom? Então, o que é a vida eterna? Vamos ver. Muitas pessoas interpretam, né? Interpretam a Bíblia com o seu próprio pensamento ou sabedoria. Mas alguém diz, nós podemos interpretar a Bíblia pela mesma Bíblia, tá bom? Bíblia interpreta Bíblia, tá bom? Não podemos interpretar com a nossa sabedoria, não. Bíblia tem a sua própria tradução, tá bom? Interpretação, tá bom? Vamos ver o que é a vida eterna. Aqui está escrito, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna, Jesus disse, vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui não está escrito, né? A vida eterna é fazer boas obras para os seus próximos. Escrito assim, não? Não, né? A vida eterna não é fazer algumas coisas. A vida eterna não é fazer o bem para os seus próximos, não. Aqui não está escrito, né? Vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Aqui está escrito, né? Conheçam. Vida eterna não é fazer algumas boas obras, não. A vida eterna é conhecer. Conhecer, não fazer. Tá bom? Diferente, não é? Vida eterna não é fazer boas obras, não. Vida eterna é conhecer duas coisas. Primeiro, o quê? Único Deus verdadeiro. O Deus único e verdadeiro. Conhecer a Deus único e verdadeiro é a vida eterna. Outra coisa é conhecer a quem? Sim, Jesus Cristo. Vida eterna é conhecer a Deus único e verdadeiro. E conhecer a Jesus que Deus enviou por nós. Tá bom? Vida eterna não é fazer boas obras, não. Muitos pastores ensinam assim: façam o bem aos seus próximos para entrar no reino de Deus. Mentira. Mentira. Não, Bíblia não fala assim. Não é mesmo? Bíblia não fala assim. Bíblia fala: todas as pessoas do mundo são os pecadores diante de Deus. E o bem que os pecadores fazem, Deus não aceita. Dá para entender? Após Adão, né? Após Adão comeu, né? Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Ele se virou um pecador. Após Adão, todas as pessoas do mundo se viraram como um pecador diante de Deus. De pecador sair sempre pecado, não é mesmo? Portanto, o bem que os pecadores fazem aos seus próximos, Deus não aceita, tá bom? A Bíblia fala: todas as pessoas do mundo são os pecadores diante de Deus. O que precisa para os pecadores que têm pecados e estão indo para o inferno? Graça de Deus. Misericórdia de Deus. Precisa para eles. Tá para entender? Tá bom? A vida eterna é conhecer duas coisas. Primeiro, o Deus único e verdadeiro. E segundo é conhecer a Jesus. Para conhecer Deus único e verdadeiro, para conhecer a Jesus Cristo, quem Jesus é, precisamos aprender a Bíblia. Precisamos ouvir a palavra. Porque pelo ouvir vem a fé. Tá bom? Muito bom. Aqui está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela? Tá bom. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós podemos
ter a fé salvadora e bíblica, tá bom? E com a fé salvadora e bíblica, entramos no reino de Deus, tá bom? Não com as boas obras, não com o bem, não, tá bom? Com a fé em Jesus Cristo, crendo no que Jesus fez lá na cruz por mim, nós entramos no reino de Deus, tá bom? Pela fé. Para ter a fé bíblica e salvadora, precisamos ouvir a palavra, tá bom? Portanto, para entrar no reino de Deus, não precisamos do dinheiro, não precisamos de fazer boas obras para os nossos próximos, precisamos o nosso ouvido, tá bom? Pelo ouvir a palavra de Deus, nós podemos ter a fé salvadora e bíblica. E pela fé, entramos no reino de Deus. Pela fé, nós podemos ter a vida eterna. Pela fé, nós recebemos a salvação. Tá bom? Ok? Portanto, nesses 5 dias, a gente vai aprender sobre a vida eterna. Tá bom? Principalmente, hoje, a gente vai aprender sobre o Jardim do Éden. O Jardim do Éden com as evidências ou provas. Porque quando nós verificamos as evidências ou provas relacionadas aos conteúdos da Bíblia, possamos ter a certeza da Bíblia, tá bom? Possamos ter a certeza de que a Bíblia é verdadeira e também a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Portanto, hoje a gente vai aprender sobre o Jardim do Éden. Antes de aprender o Jardim do Éden, iremos pensar sobre a nossa vida, tá bom? Vamos ler esse versículo juntos, tá? Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Nossa vida é de 70 anos, né? 70 anos ou 80 anos, tá bom? Alguém disse, muitas pessoas pensam que eles estão vivendo, né? Eles estão vivendo. Muitas pessoas falam assim, mas na realidade não estamos vivendo, mas estamos morrendo. Porque cada dia estamos nos aproximando para quê? Pela morte, não é mesmo? A morte, cada dia minha morte está me aproximando. Então, depois da minha morte, o que haverá? Tá bom? Bíblia claramente fala que depois da nossa morte, depois da história humana, haverá a eternidade. E na eternidade, temos somente os 2 lugares. Primeiro é o céu, segundo é o inferno. A Bíblia fala claramente existe o inferno. Jesus ensinou sobre a existência do inferno. Jesus não fala mentira, não é mesmo? Jesus sempre fala a verdade. Jesus ensinou de várias vezes sobre o inferno. Significa, inferno existe, tá bom? Na eternidade, temos somente os 2 lugares eternos. Primeiro é o céu eterno, segundo é o inferno eterno. Cada um de nós passará a nossa eternidade em um dos 2 lugares. Não é mesmo? No céu ou no inferno, tá bom? Você tem a certeza para passar a sua eternidade no céu, no reino de Deus? Se não, preste a sua atenção, por favor, na palavra de Deus. Na sua palavra, pela sua palavra, Deus já nos deu o caminho da salvação. Pela graça de Deus, por favor. Entendeu? Tá. Então, se você não tem a certeza de entrar no reino de Deus, preste, por favor, a sua atenção na palavra. Porque na palavra, Deus já nos deu o caminho da salvação. Jesus disse, né? Eu sou o caminho e verdade e vida.
Jesus é o caminho. Na Bíblia podemos encontrar o caminho da salvação, com que podemos entrar no reino de Deus, pela graça de Deus, tá bom? Nossa vida é de 70 anos ou de 80 anos, mas aqui está escrito, o orgulho da nossa vida é a canseira e enfado. Hoje todos nós trabalharam, né? Trabalhamos, né? E trabalhar é fácil. Quem gosta de trabalhar? Ninguém? É? Ninguém gosta de trabalhar, né? É? Trabalhar o dia inteiro. Vocês gostam? Ninguém gosta, né? Trabalha de madrugada até a noite, né? Ninguém gosta. Mas, na realidade, na nossa vida, não tem como. Precisamos trabalhar. Sem trabalho, não há salário. Não podemos ter. É salário. Sem dinheiro, então, morreremos, né? Então, para sobreviver, para colocar a comida na minha boca, precisamos trabalhar. Tá bom? Nossa vida é, Bíblia fala, nossa vida é canseira. Muito cansado, muito cansativo. Não é mesmo? Cada dia nós temos cansaço. Não é mesmo? Canseira e enfado. Pois cedo se corta, vamos voando. Tá? Bíblia fala, nossa vida é curto. Tá bom? A nossa vida é muito algo simples. Vida é simples, tá bom? Alguém disse, a nossa vida é, em inglês, nossa vida é PCD. Sabe o que significa? Nossa vida é PCD. P significa birth, nascimento em inglês. PCD, né? PCD. P significa birth, significa nascimento. D significa death, morte. Tá bom? Nascimento e morte. Entre nascimento e morte, o que nós estamos fazendo? Se, choice, escolha. Tá bom? Cada dia, cada momento, nós escolhemos. Nós fazemos a nossa escolha. Hoje, escolhemos para participar no seminário bíblico. Não é mesmo? Para nós, tínhamos a escolha. Né? A escolha, né? Livre, né? Mas nós escolhemos para entrar, para participar no seminário bíblico. Né? Fazemos bem, porque no seminário bíblico podemos escutar a palavra de Deus, tá bom? E podemos ter a vida eterna, tá bom? Nossa vida é o nascimento e o crescimento, envelhecimento e o que depois? Morte. Nascimento e morte é tudo da nossa vida. Simples. No mundo temos as pessoas ricas. No mundo temos as pessoas pobres, não é mesmo? Mas uma coisa é justa para todos. Todo mundo morre. Algum dia todo mundo morre, não é mesmo? Temos as pessoas ricas, temos as pessoas pobres, mas uma coisa é justa para todos. Ninguém pode levar nada quando ele morre, não é mesmo? Levamos este mundo nada e partiremos deste mundo com nada, não é mesmo? Isso é igual para todos, tá bom? Nascemos, todos nós temos os datas de nascimento, não é mesmo? Aniversário, né? Nós nascemos e crescemos. Criança não tem a preocupação. Criança sempre felizes. Tá bom? Não tem razão para se preocupar, porque os pais cuidam deles, não é mesmo? Os pais cuidam, protegem, dão a comida e doces também, não é mesmo? Crianças não têm a preocupação, mas crescendo, eles viraram, né? Eles viram aos jovens e aos moços ou moças, né? E agora, eles começam a procurar o seu amor. Já chegou a hora para procurar o seu amor. Tá bom? Precisa se casar com alguém. Bonito ou bonita? Tá bom? Então, já consegui. Já conseguiu.
encontrar com o seu amor, tá bom? Então, meu amor, come! Muito amor tem. E o fim do seu amor, do amor deles é o casamento, tá bom? Casamento é o tempo muito feliz da sua vida, não é mesmo? Mas depois do casamento, o que acontece? Envelhecem. Envelhecem. Depois do casamento, muito trabalho. Tem muito trabalho, muita preocupação. Tem que cuidar das crianças. Cuidar das crianças é muito difícil. Crianças não obedientes. Quando eles eram muito pequenos, obedecem. Mas crescendo, não querem obedecer. Sempre, fechando a sua orelha, né? E não quer. Eles não querem ouvir. Não querem obedecer. Não é mesmo? Criar as crianças não é fácil. Mas no casamento, no mesmo casamento, o homem tem que trabalhar para ganhar dinheiro. O dono de casa, a sua mulher, né? A mulher, a esposa, tem que trabalhar. Onde? Em casa. Muito mais trabalho do que o homem. Para o homem tem feriados, mas para o dono de casa não tem feriado. 365 anos trabalha. Em casa, cozinhar, preparar almoço, café da manhã, almoço e jantar. E depois de comer, almoço, café da manhã, jantar, ainda não parou o seu trabalho. Tem que lavar louça. Não tem repouso para o dono de casa. Sempre trabalha, não é mesmo? O homem tem que trabalhar. A mulher tem que trabalhar. E eles juntos têm que criar, né? Tem que criar as suas crianças. Isso também é muito difícil. E ainda mais, no casamento, entre o marido e a mulher, às vezes tem o conflito. Não é mesmo? Às vezes é muito difícil. E as pessoas escolhem o divórcio, né? Tragédia, não é mesmo? Tragédia para eles mesmos também. Tragédia para os seus filhos também. Não é mesmo? Nossa vida não é fácil. Depois do casamento, tem preocupações, tem os tempos de preocupações, muito trabalho e tempos de ter as doenças. Às vezes doentes. Nós estamos doentes às vezes. Não é mesmo? Envelhecendo, o que está esperando a eles? Da senhora e da senhora. A morte. O que é a diferença entre eles? O menino, né? O menina, não? Eu não sei. Menina, né? Menina e o idoso, o senhor. O que é a diferença entre eles? A diferença entre eles somente o tempo. Somente o tempo. A criança se virá para uma idosa ao passar do tempo, tá bom? Entre eles uma diferença, só tem uma diferença, e é o tempo, não é mesmo? Cada um de nós estamos indo para nossa morte. E quando algum idoso, né, um senhor calculou o tempo feliz da sua vida toda, e ele chegou à conclusão que o tempo feliz na sua vida toda é apenas 46 horas. Normalmente, nós vivemos mais ou menos 30 mil dias. 30 mil dias nós vivemos. Mas o tempo feliz para ele somente 46 horas. Menos de 2 dias. Tá bom? Chocante, não é mesmo? Tempo feliz. Momento feliz, tá bom? Quando a morte chega a cada um de nós iremos soterrado, não é mesmo? Nós iremos ser soterrado, tá bom? Nascimento, crescimento, muito trabalho e preocupação, envelhecimento,
E depois a morte, tá bom? E depois da morte, o que haverá? Eternidade. E na eternidade, precisamos entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, antes de encontrarmos com a morte, precisamos resolver o nosso problema do pecado, tá bom? Quando nós resolvemos o nosso problema do pecado, receberemos a salvação pela graça de Deus, tá bom? Hoje iremos aprender sobre o Jardim do Éden, tá bom? Ok, vamos ver aqui. Os conteúdos, né? Os conteúdos do seminário bíblico, vamos ver. Iremos aprender o que é a Bíblia e o que é a vida. Deus existe, a morte é o fim, o Espírito existe vida após a morte, o céu e o inferno existem, como a história começou e como será. Quem é Jesus Cristo? Por quê? Porque devemos acreditar nele. Nesse seminário bíblico, a gente aprende sobre esses conteúdos, tá bom? Hoje, principalmente, a gente vai aprender sobre o Jardim do Éden, tá bom? Antes de aprender o Jardim do Éden, iremos ver como a Bíblia foi escrita, tá bom? Vamos ver aqui. Bíblia fala, aqui está escrito, né? Buscai no livro do Senhor. A Bíblia fala que a Bíblia é o livro de Deus, tá bom? Bíblia é livro de Deus. Neste mundo temos inúmeros livros, incontáveis livros, não é mesmo? Temos muitos livros em inglês, em português, em espanhol, em coreano, em japonês, né? Temos muitos livros, mas temos somente um livro. Somente um livro, o livro de Deus, somente temos um, que é a Bíblia. Somente a Bíblia é o livro de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, quem deve aprender? Deus criou todas as coisas, né? Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele nos deu a sua palavra. A palavra de Deus, Ele nos deu. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, quem deve aprender? Todas as pessoas. Não é mesmo? Todas as pessoas do mundo têm que aprender a Bíblia. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, o Criador, não é mesmo? Os brasileiros, todos os brasileiros têm que aprender a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os coreanos precisam aprender a Bíblia, porque a palavra é o livro de Deus, a palavra de Deus. Não é mesmo? Os americanos, os japoneses, todas as pessoas do mundo precisam aprender a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Vamos ver aqui como a Bíblia foi escrita. Vamos ler essa palavra todos juntos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que os escritores da Bíblia não escreveram os seus próprios pensamentos, não. A Bíblia fala que Deus se apareceu como a palavra para um homem chamado um profeta. E o profeta escutou a palavra, recebeu a palavra de Deus e ele escreveu como ele ouviu, literalmente. Tá bom? É. Então, essa palavra fala porque por profecia, a palavra nunca foi produzida por vontade de homem algum. Os escritores da Bíblia não escreveram os seus próprios pensamentos e ideias ou opiniões. Não. Eles escreveram como eles ouviram. Tá bom? E como eles ouviram, eles escreveram a palavra de Deus. Tá bom? Mas os homens santos de Deus se referem aos profetas. Tá bom? Os escritores da Bíblia. Tá bom?
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Significa, Espírito Santo, o próprio Espírito Santo inspirou, tá bom? Inspirou os profetas. E inspirados, os profetas, né? Os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Eles escreveram a palavra de Deus, literalmente, como eles ouviram, tá bom? Vamos ver aqui. Bíblia foi escrita assim, tá bom? Deus, palavra de Deus veio a um homem. E esse homem, nós chamamos dele um profeta. A um profeta, a palavra de Deus veio. E ele ouviu a palavra de Deus. E como ele ouviu, ele escreveu. Mesmo assim, ele não entendeu. Dá para entender? Mesmo assim, mesmo que ele não entendeu nada, mas ele escreveu como ele ouviu, tá bom? Conhecem Daniel, né? Daniel. Daniel, o profeta Daniel escreveu a história humana toda até o seu fim, no seu livro, tá bom? Daniel escrevendo a palavra de Deus. Ele escreveu a história humana toda até o seu fim, tá bom? E ele não entendeu. Portanto, ele perguntou a Deus: Deus, não entendo. Eu escrevo, mas não entendo. Deus respondeu assim: segure a palavra. Segure a palavra. No fim dos tempos, revelará. Tá bom? Portanto, não entendendo da palavra, ele escreveu a Bíblia, o livro. Tá bom? Livro de Deus. Tá bom? Vamos ver aqui. Quando o presidente, né? Na apresentação, realmente tinha a foto de Lula. Mas uma irmã me falou: por favor, pastor, tire Lula. Ela não gosta do presidente, tá? Mas quando o presidente fala, os jornalistas, né? Os jornalistas escrevem, não é mesmo? Os jornalistas escrevem os seus próprios pensamentos ou o que o presidente falou. Eles escrevem o que o presidente falou, tá bom? Igualmente, os escritores da Bíblia, os profetas, né? Os profetas escreveram a palavra de Deus. O que Deus falou a eles escreveram. Dá para entender? Vamos ver aqui. A palavra aqui do Senhor, palavra aqui do Senhor veio a Jeremias, dizendo. E Jeremias, o profeta Jeremias escreveu a palavra que ele ouviu, tá bom? E o que ele escreveu, o livro que ele escreveu, nós chamamos o livro de Jeremias, tá bom? Ele escreveu não o seu próprio pensamento, mas a palavra que ele ouviu do Senhor. Aqui está escrito, né? Veio expressamente a palavra de Deus a quem? A Ezequiel. E Ezequiel escreveu como ele ouviu. E esse livro que Ezequiel escreveu, nós chamamos esse livro o livro de Ezequias, tá bom? Muito bom. Palavra de Deus que foi dirigida a Oséias. Se virou o livro de Oséias. Palavra de Amos. Palavra de Amos significa a palavra de Deus veio a quem? A Amos. Muito bom. Veio a palavra de Deus a quem? A Jonas. E Jonas escreveu a palavra de Deus que ele ouviu. Palavra de Deus que veio a quem? Miqueias. E nós chamamos o livro que Miqueias escreveu como o livro de Miqueias. Significa, Miqueias escreveu não o seu próprio pensamento, mas a palavra que veio de Deus. Tá bom?
Ok. E agora a gente aprender sobre o Jardim do Éden, tá? Onde e como a história começou. Todo mundo sabe sobre o Jardim do Éden. A história do Jardim do Éden, todo mundo sabe, né? Vamos relembrar a história do Jardim do Éden. Primeiro, tá bom? Deus criou. Bíblia começa com uma declaração da criação de Deus. Bíblia começa, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa no princípio Deus criou os céus e a terra, tá bom? Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no sétimo dia, Deus criou todas as coisas e depois Deus criou ultimamente o homem, tá bom? E o primeiro homem nós chamamos dele Adão. E através da costela, né? Através da costela de Adão, Deus formou a sua mulher chamada muito bom, Eva, tá bom? Primeiro homem, primeira mulher, Deus criou e formou. E a ele Deus deu a imagem de Deus, tá bom? Ninguém pode ver a Deus, ninguém viu a Deus, tá bom? Ninguém pode ver a Deus, tá bom? Por quê? Temos a Bíblia, né? Temos a palavra de Deus, mas não podemos ver a Deus com os nossos próprios olhos. Por que não podemos ver a Deus? Porque ninguém pode ver a Deus. Porque a Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 24, né? Deus é muito bom. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Portanto, não podemos ver a Ele, a Deus. Ninguém pode ver a Ele. Porque Deus é Espírito. Mas uma palavra muito chocante é que nós, os seres humanos, temos a imagem de Deus, que é o Espírito. Tá bom? Quando Deus criou primeiro homem e primeira mulher, né? Primeira mulher, a ele Deus deu a sua imagem. É a imagem de Deus, tá bom? Vamos ler essa palavra todos juntos. E criou Deus e o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que significa? Deus criou o homem a sua imagem. Imagem de Deus, Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que significa a imagem de Deus nesse versículo? A imagem de Deus nesse versículo significa o Espírito. Tá bom? Animais não têm o Espírito. Tá bom? Imagem de Deus, eles não têm. As plantas, as flores não têm o Espírito. Tá bom? Somente o homem tem o Espírito, a imagem de Deus, tá bom? Alguém calculou o valor do nosso corpo fisicamente e ele chegou à conclusão que o nosso corpo vale $5. Fisicamente, quimicamente, o nosso corpo vale menos de $5. Vale muito, né? Não. Mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o homem é mais importante, mais valoroso, mais precioso do que qualquer outra criatura, né? Por quê? Fisicamente somente tem o valor, seu valor $5. Mas por que nós sabemos que os seres humanos são muito valorosos, preciosos? Por causa do Espírito. Tá bom? Os seres humanos têm a imagem de Deus. Tá bom? Homens têm o Espírito. Portanto, o homem é muito valoroso. Não é mesmo? Por causa do Espírito. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 23. Vendo na tela, vamos ler todos juntos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vos, espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Com essa palavra podemos saber a constituição do ser humano. O ser humano é constituído com 3 coisas. Primeiro, espírito. Segundo, alma. Terceiro, corpo. Entre essas 3 coisas, o que é mais importante? Alma é mais importante do que o corpo, tá bom? E o espírito é mais importante do que a alma, tá bom? Todos eles têm a sua função específica, expectativa, tá bom? Corpo tem a função de sentimento, tá bom? Nosso corpo tem 5 sentidos, né? Cinco sentidos. E corpo tem o instinto e a expressão. E corpo tem o desejo sexual, não é mesmo? E a alma é relacionado com a mente, tá bom? Pensamento, tá bom? E a vontade. Todos nós temos a vontade. Mas até os animais, eles têm a sua vontade, não é mesmo? Nós temos 2 cachorros, né? Na igreja. Os cachorros têm a sua vontade ou não? Tem. Tem. Para comer, para seguir alguém, eles têm a sua vontade, tá bom? A alma tem a relação com a vontade e emoção. Animais também a sua emoção. Mas espírito é somente concedida ao ser humano. Por Deus, tá bom? Somente os seres humanos têm a imagem de Deus, que é o espírito. Espírito, falando em simples palavras, espírito tem o coração de buscar a Deus, tá bom? Espírito tem a ver com a religiosidade. O que é a religiosidade? Religiosidade é o coração de buscar a Deus, tá bom? Nós não ouvimos que os macacos oraram. Macacos oram. Não, cachorros oram. Se arrependendo. Eu morri, né? Morri? Eu mordi outro cachorro. Muito aflito na minha consciência. Deus, por favor, me perdoe, por favor. Não, né? Animais não oram. Mas os seres humanos têm a consciência. E também os seres humanos têm o coração de buscar a Deus. Portanto, em todas as civilizações podemos encontrar religião. O que é religião? Religião é as tentativas de buscar a Deus. Não é mesmo? Isso é a função do nosso espírito. Temos o espírito, portanto, quando nós enfrentamos as situações muito difíceis, nós buscamos a Deus. Deus, onde está Deus? Me protege, me cuide, me guie, me ajude. Não é mesmo? Em situações muito difíceis, buscamos a Deus. Isso é a função do nosso espírito. Tá bom? Vamos ver aqui. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, o sol e a lua e as incontáveis estrelas, né? E todas as coisas na terra, Deus as criou, tá bom? Deus criou as plantas, né? E os animais comem, né? Comem as plantas. Portanto, podemos falar que as plantas foram criadas para os animais, porque os animais comem as plantas. E aí, nós comemos animais e plantas. Uma coisa muito boa que eu moro aqui no Brasil é o preço de carne é muito barato do que Coreia. Coreia não come, né? Eu não como muitas vezes a carne, mas aqui muito mais barato. Outras coisas, tem algumas coisas mais caras do que Coreia, mas uma coisa mais barata do que Coreia é carne, tá bom? Homem, de qualquer forma, homem come animal e planta. Portanto, podemos falar que
os animais e plantas foram criados para o... Muito bom. Para o homem, eles foram criados. E agora, aqui está a nossa questão. Para quem o homem foi criado? Para Deus. Tá bom? Para Deus, Deus criou o homem. Tá bom? Portanto, Deus criou o homem conforme a sua imagem. Homens têm um espírito. Deus nos criou para nos guiar a seu reino, tá bom? Para nos guiar ao reino de Deus, Deus nos criou. Nossa vida é curta, né? De 70 anos, 80 anos. Nossa vida neste mundo é temporal, não é algo eterno, tá bom? Algum dia acabará a nossa vida neste mundo, não é mesmo? Mas Deus quer passar, Deus quer habitar, né? Habitar conosco no seu reino, quanto? Eternamente, tá bom? Para a eternidade, Deus nos criou, tá bom? Portanto, a vontade de Deus para cada um de nós é guiar-nos para o seu reino. Para passar a eternidade conosco, Deus nos criou, tá bom? Então, entrar no reino de Deus é a vontade de Deus para cada um de nós, tá bom? Para entrar no reino de Deus, nós aprendemos a Bíblia, porque na Bíblia podemos encontrar o caminho da salvação, tá bom? Hoje a gente vai aprender sobre o jardim do Éden, né? Jardim do Éden. Adão e Eva, Deus criou eles, né? Deus criou eles, mas Deus deu uma ordem para eles. Todos os frutos de árvores no jardim do Éden, vocês podem comer, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. No dia em que você come o fruto, morrerá. Deus falou, né? Isso é o mandamento de Deus no jardim do Éden para eles. Mas a serpente se referiu ao diabo, né? Diabo enganou, tentou a Eva. E Eva comeu o fruto. E ela deu o fruto para o seu marido. E o marido Adão também comeu. E eles caíram em pecado. Eles desobedeceram a palavra de Deus, tá bom? E por causa da sua desobediência e pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden. Isso é a história do jardim do Éden. Mas essa história do jardim do Éden é de verdade ou não? A história do jardim do Éden é somente um mito ou lenda ou uma história real? Para ser uma história real, precisa da evidência, tá bom? História real sempre tem a sua evidência, tá bom? Hoje, portanto, a gente vai verificar as evidências relacionadas com o jardim do Éden, tá bom? Primeiro, onde ficava o jardim do Éden? Isso é a nossa primeira questão sobre o jardim do Éden, tá bom? Onde ficava o jardim do Éden? Podemos saber? Vamos ver aqui. Em Brasília tem algum rio famoso? Aqui tem um rio? Difícil, né? Para falar. Em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo tem um rio muito longo, né? Rio de Tietê, sabe? Em São Paulo temos o rio de Tietê, né? Rio Tietê é um rio real, não é mesmo? Até no momento em que aprendemos a palavra, né? Aprendemos a palavra, o rio Tietê está correndo, fluindo, não é mesmo? O rio Tietê é um rio real, tá bom? A Bíblia fala sobre os 4 rios que fluíam ao redor do jardim do Éden, tá bom? Vamos verificar os 4 rios do jardim do Éden hoje. Vamos ver aqui.
e saía rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Éufrates. Como o rio Tietê é um rio real. Esses quatro rios também são os rios reais, tá bom? Até neste momento, 2 rios estão fluindo e correndo, onde? Ao redor do Iraque. Vocês conhecem um país chamado Iraque? Em Iraque, podemos encontrar os 2 rios do Jardim do Éden. Eles são o rio de Tigre e o rio de Éufrates, tá bom? Vamos buscar eles, tá bom? No mapa. Aqui tem a região Mesopotâmia. Ao redor do Iraque, a região ao redor do Iraque, nós chamamos essa região como Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia significa o lugar entre 2 rios, tá bom? E os 2 rios em Mesopotâmia se referem ao rio Tigres e ao rio Éufrates. Aqui tem, né? Rio Tigres, rio Éufrates, tá bom? Já encontramos com os 2 rios do Jardim do Éden. Então, não tem outra opção. Ao redor do Iraque ficava o Jardim do Éden. E outros rios, né? Primeiro rio e segundo rio, né? Pison e Gion, né? Pison e Gion, as pessoas pesquisaram, encontraram debaixo da terra os vestígios dos rios, tá bom? Rio Tigre, rio Éufrates. Como se o tio Riete está correndo até no momento, rio Tigre e rio Éufrates estão correndo até neste momento, tá bom? Eles são rios reais, tá bom? Iraque podemos encontrar rio Tigre e o rio Éufrates, tá bom? A Bíblia é verdadeira. O Jardim do Éden também uma história real, tá bom? Na Bíblia não tem a mentira. Bíblia não é um mito ou lenda. Bíblia é a história, livro de história, tá bom? E debaixo da terra as pessoas encontraram os vestígios do primeiro e segundo rio. Então, agora, as pessoas encontraram todos os rios. Debaixo da terra, eles encontraram primeiro rio Pison e segundo rio Gion. E Tigres e Éufrates estão correndo sobre a terra. Tá bom? Não tem outra opção. O Jardim do Éden ficava ao redor do Iraque, no Oriente Médio. Tá bom? O Jardim do Éden ficava. Mas agora não podemos encontrar o Jardim do Éden, tá bom? Ao redor do Iraque, né? Quando nós fomos ao redor do Iraque, só podemos encontrar os desertos. A Bíblia fala, né? No Jardim do Éden tinha muitas árvores, né? Muitas árvores, muitas plantas, muitos animais. Mas na nossa época, ao redor do Iraque, não tem muitas árvores, não tem muitas plantas, não tem muitos animais. Aonde eles foram? Isso é outra questão relacionada com o Jardim do Éden, tá bom? Aonde foi o Jardim do Éden? Vamos encontrar a resposta dessa questão mesmo na Bíblia, tá bom? Vamos ver aqui para saber aonde foi o Jardim do Éden, tá bom? Ezequiel, capítulo 31, o versículo 18. Vamos ler todos juntos. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é o faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus.
A quem, pois, é semelhante em grandeza, glória em grandeza entre as árvores do Éden. Significa, as árvores do jardim do Éden era com muita glória e eram muito grandes. Não é mesmo? Mas aonde foram eles agora? A Bíblia fala, todavia será precipitado com as árvores do jardim do Éden, as partes onde? Mais baixas da terra. Com essas palavras, podemos supor que o jardim do Éden foi enterrado. Não é mesmo? Porque árvores do jardim do Éden foram para as partes mais baixas da terra. Portanto, o jardim do Éden foi enterrado. Tá bom? Quando muitos animais, as plantas e muitas árvores estão enterrados, né? Enterrados debaixo da terra, o que acontece? E o que nós ganhamos, tá bom? Vamos ver aqui. Quando muitas árvores e muitos animais estão enterrados, né? Enterrados, eles viram ao petróleo, tá bom? Porque as plantas têm o óleo dentro deles, né? E os animais também a gordura, né? Dentro deles, né? E na terra, debaixo da terra, temos o fogo. E também eles receberam muita pressão de cima. Você sabe óleo de soja, né? Óleo de soja. Como fazemos óleo de soja? Para fazer óleo de soja, precisamos aguentar, né? Esquentar. Precisamos esquentar primeiro. E depois, pressamos. Tá bom? Com fogo, o quê? Com fogo, esquerda, não, né? Esquenta, né? Com fogo esquentamos, os grãos. E depois pressamos e ganhamos o óleo de soja, não é mesmo? Igualmente, muitos animais e muitas plantas foram enterrados e queimados, né? Queimados debaixo, né? Debaixo e foram presos. E se viraram para quê? Para o petróleo. Portanto, ao redor do Iraque, ganhamos muito petróleo. Em uma época, as pessoas falaram que 75% da produção mundial do petróleo veio ao redor do Iraque, tá bom? Porque ao redor do Iraque podemos encontrar muito petróleo. Muito petróleo significa, antigamente, muitos animais, muitas plantas foram enterrados, tá bom? Então, quando muitos animais e muitas plantas viveram ao redor do Iraque, na época do jardim do Éden, tá bom? O jardim do Éden é uma história real. Bíblia é verdadeira. Bíblia é palavra de Deus. Deus não mente. Todos os conteúdos da Bíblia são verdadeiros, tá bom? O jardim do Éden tem a sua evidência, tá bom? Mas quando eles comeram o fruto proibido, né? A Bíblia fala, Deus falou, né? Deus falou a eles, no dia em que come o fruto, você certamente morrerá. É o que Deus falou a Adão, né? Mas ainda depois de comer o fruto, Adão viveu mais de 90 anos. Ele viveu. Deus disse, né? Morrerá. Mas ainda depois de comer o fruto, Adão viveu. Então, qual tipo de morte Deus falou a ele?
no dia em que você come o fruto, você certamente morrerá. Mas Adão não morreu. Adão viveu mais tempo. Então, qual tipo de morte Deus falou a ele? Sim, morte espiritual, tá bom? A Bíblia fala, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E vamos ler todos juntos. A palavra seguinte, a alma que peca, essa morrerá. No dia em que Adão comeu o fruto, o que morreu? O seu espírito. E através de Adão, pecado entrou no mundo. E todo mundo se virou um pecador diante de Deus. Tá bom? Uma tragédia aconteceu pelo pecado de um homem, pela desobediência de um homem. Entrou pecado no mundo e todo mundo se virou pecador diante de Deus, tá bom? Vamos ver aqui, Romanos capítulo 5, o versículo 12. Vamos ler todos juntos. Portanto, como por um homem entrou, não apareceu? Vamos procurar a Bíblia. Romanos capítulo 5. Se aparecer, me fale, por favor. Romanos capítulo 5, o versículo 12. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, o versículo 12. Romanos capítulo 5, o versículo 12. Vamos ler todos juntos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia fala, portanto, como por um homem entrou no mundo. E esse homem se refere a Adão. Adão comeu o fruto e, através dele, pecado entrou no mundo. E todo mundo se virou um pecador diante de Deus. Depois de Adão, significa, depois de Adão, todas as pessoas do mundo nascem com a natureza pecaminosa. Dá para entender? Isso é a verdade bíblica. Tá bom? Depois de Adão, todo mundo nasce com pecado, desde o seu nascimento. Portanto, as pessoas pecam. Não é? Não sabíamos por que nós pecamos, né? De onde veio o pecado, não sabíamos. Mas a Bíblia revela a razão para nós, tá bom? Pecado veio por um homem. Que é Adão. Se Adão não comeu o fruto, não entraria o pecado. Tá bom? Mas, infelizmente, ele comeu e se virou um pecador. E depois de Adão, todo mundo se virou um pecador diante de Deus, espiritualmente. Tá bom? Portanto, nós nascemos como pecadores diante de Deus, portanto, cometemos o pecado. E, com pecado, ninguém pode entrar no reino de Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Tá bom? Os anjos, em Isaías, podemos ver cena, né? Cena, os anjos estavam voando ao redor do Senhor Deus. E eles clamavam em voz alta: Santo, 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 o Senhor Deus. Deus é perfeitamente santo. Portanto, ninguém pode entrar no reino de Deus com pecado. Antes de encontrar com Deus, em um relacionamento correto e tranquilo, em paz, precisamos resolver o nosso problema do pecado. Tá bom? Mas, felizmente, na Bíblia está uma maneira com que nós podemos resolver o nosso problema do pecado. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus quer nos salvar. Antes de encontrar a nós, Deus quer resolver o nosso problema do pecado.
e Deus quer nos guiar ao seu reino, tá bom? Quando nós participamos este seminário bíblico todos os dias e nós prestarmos a nossa atenção e ouvimos bem da palavra, no meio da palavra, Deus nos revelará o caminho da salvação. Hoje é somente o primeiro dia, né? Só um dia. Não percam até um dia. Não percam, tá bom? Então, encontraremos amanhã na igreja, na hora. Tá bom. Deus quer todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, tá bom? Vamos participar ao seminário bíblico com o coração aberto, tá bom? Ok. Vamos terminar o primeiro seminário bíblico. Vamos orar. Senhor Deus, damos graças a Deus que nos permitiu a oportunidade de aprender a sua palavra. Hoje já aprendemos a sua palavra. Hoje aprendemos sobre o jardim do Éden com as evidências. O Espírito Santo, por favor, nos ajude, nos permita sabedoria e poder para que possamos compreender a sua palavra de forma completa e perfeita e possamos ser salvos. Só pela ajuda do Espírito Santo podemos compreender a sua palavra e podemos ser salvos. Por favor, tem misericórdia para cada um de nós e nos protege que pelo seu reino. Entregamos todas as coisas nas mãos de Deus e desde o começo até o fim do seminário bíblico entregamos nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus que nos ama. Amém.